Nos reunimos como comunidade de fé nesta noite para trazer à memória a paixão e morte de Jesus de Nazaré. O processo ao qual ele foi submetido pelas autoridades civis e religiosas da sua época mostra como a ambição, a soberba, o amor ao poder e o medo de aderir a uma nova proposta de sociedade baseada na prática da justiça, da equidade e do amor são capazes de se unir para torturar e matar o inocente. Com a morte de Jesus de Nazaré, a cruz, um instrumento de tortura, sofreu uma ressignificação para o povo cristão. A cruz nos aponta para a crueldade e a injustiça humana que Jesus sofreu, mas como uma tragédia foi transformada em esperança. Esta noite, caminharemos com Jesus nos seus últimos passos. Que tenhamos uma abençoada celebração. Resgatar e meu amor ganhar, amor que com amor seguias a mim e sem amor tu vias, a quanto amor por mim sentias, eterno Deus Senhor Jesus. Sofrendo sobre a cruz, amor que tudo me perdoas, amor que até mesmo abençoas, o réu de quem tu te afeiçoas, ensina a salvar por ti. Teu grande amor senti, amor sublime que perdoas, que em tua graça me seguras, secava-me de mil venturas, aceita agora, ó Salvador, o meu humilde amor. Paz e bem, irmãos e irmãs. Disse-lhe Pilatos: que hei de fazer então de Jesus chamado Cristo? Eles responderam: seja crucificado. E ele acrescentou: mas que mal fez ele? Eles então gritaram mais forte: seja crucificado. Então soltou-lhes Barrabás e, depois de ter feito flagelar Jesus, entregou-o aos soldados para que fosse crucificado. Seja crucificado, pena de morte, devem morrer. Este é grito de condenação que estamos escutando em muitos lugares. Muitas pessoas acreditam que é preciso oficializar a pena de morte no país. Acreditam que é preciso crucificar e tirar das nossas vistas pessoas que cometem infrações. A pena de morte é o que muitas pessoas exigem, achando que isto é justiça.
acham que armar a sociedade é a solução, mas só não podemos achar que venceremos a violência com mais violência. Nesta lógica, muitas vidas inocentes também têm sido ceifadas. Não é este o ensinamento do Cristo que afirmou: bem-aventuradas as pessoas que promovem a paz. Perdoa-nos, Jesus Cristo. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo e sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela tem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz
quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar. Amém. Então os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram toda a corte. Despiram-no e puseram-lhe uma capa escarlate e, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e uma cana na mão direita. E depois, enquanto se ajoelhavam diante dele, faziam troça, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. Depois, despiram-lhe a capa escarlate, vestiram-no com as suas vestes e levaram-no para o crucificar. Mateus capítulo 27, versículos 27 a 31. A cruz dos desempregados. Entre tantas cruzes que encontramos neste período que estamos enfrentando, há ainda a cruz daqueles que perderam seus empregos, de quem não consegue ganhar o sustento com seu trabalho por causa das necessárias medidas de restrição. Nos solidarizamos com os mais de 14 milhões de desempregados de nosso país. Trabalhadores e trabalhadoras que carregam nos seus ombros o peso de não conseguirem emprego, onde possam ter o seu sustento com dignidade, e precisam passar pela humilhação de ter que pedir e muitas vezes ser motivo de zombaria. Deus da vida fortalece-nos na solidariedade e na luta por justiça, para que todos e todas tenham possibilidade de viver com dignidade. Tem piedade de nós, ó Senhor. Amém. Pregado nesta cruz estou, me sinto tão sozinho aqui, porque me abandonaste assim. Ele lema sabachthani. Perdoa, meu Pai, essa gente que me crucifica. Perdoa esse povo, pois ele não sabe o que faz. Se ao menos soubessem a quem estavam condenando, não iam me julgar jamais. Na cruz me esvazio de toda a minha majestade, humano, somente carnal, miserável e só, entregue aos poderes da morte a sua vontade e pronto pra voltar ao pó. Pregado nesta cruz estou, me sinto tão sozinho aqui, porque me abandonaste assim. Ele lema
águas da fonte da vida, mas só o vinagre da morte me querem servir. Porém eu aguardo o banquete do reino divino, e o vinho novo eu vou beber. Quem morre comigo eu espero hoje no paraíso. Está consumado o trabalho que eu vim realizar. O Espírito entrego a meu Pai, pois agora é preciso pra morte nunca mais voltar. Pregado nesta cruz estou, me sinto tão sozinho aqui, porque me abandonaste assim. Ele lema sabachthani. Pregado nesta cruz estou, me sinto tão sozinho aqui, porque me abandonaste assim. Ele lema sabachthani. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia. Entre elas estavam Maria Madalena, mãe de Tião e de José, e a mulher de Zebedeu. Evangelho de Mateus 27, 55 e 56. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Evangelho de João 19, 15. As mulheres sempre foram fiéis seguidoras de Jesus. Mesmo no momento de sua caminhada para a morte, elas não o abandonaram. Neste deserto que estamos vivendo, a situação para muitas mulheres só se agravou. Embora elas estejam na linha de frente dos cuidados nos hospitais, dentro das casas, liderando campanhas de solidariedade. Ainda assim, o número de violência e de feminicídio aumentou assustadoramente. E as mulheres negras lideram a estatística. Jesus, nosso companheiro, que a nossa indignação diante desta violência de gênero não nos deixe calar, que as nossas igrejas não sejam omissas. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani,
Deus meu, por que me desamparastes? Toda a vida de Jesus foi um ensinamento de humildade, companheirismo e profunda identificação com os pequenos, excluídos e com os sofredores. Caminhando pelas cidades e aldeias, levava aos pobres o anúncio do reino dos céus. E até disse que para fazer parte deste reino, precisaríamos tornar-nos como crianças. Deus da vida, lamentamos pelas pessoas que enfrentam agora o peso da solidão, da ausência de carinho, de afeto, que lutam contra a depressão, contra todas as dores do corpo e da alma. Sabemos que este não era o teu plano de amor para a humanidade. Perdoa-nos quando somos insensíveis e incapazes de atos de solidariedade. Sabemos que há cruzes que sozinhos não podemos carregar. Que possamos ser pessoas que se importam e que revelam a sua fé também através de atos de solidariedade. Deus querido, às vezes somos duros de coração e lentos de entendimento. Muitas vezes, em face da pobreza e dos gritos de socorro, nos mais frágeis e nos inocentes, ficamos parados. Perdoa-nos, Jesus Cristo. Amém. Jesus Nazareno, pregado na cruz, coberto de sangue, seu rosto ficou, seu rosto cetrino, qual anjo divino, coroa de espinhos que o povo lhe deu. Eloi, lama sabachthani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças porém, o Mestre expirou. Maldizia da ingratidão que o povo fizera sem ter compaixão. Me deram vinagre, Jesus recusou, sentindo agonia da morte e da dor. Eloi, Eloi, Deus meu, lama sabachthani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças porém, o Mestre expirou. Trevas, a terra tremeu, morrendo na cruz, o Filho de Deus, rasgou-se o véu da separação, nos dando a graça, a paz e o perdão. Eloi, Deus meu, lama sabachthani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom
forças, porém, o mestre expirou. Eloi, Eloi, Deus meu, lama sabachthani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças, porém, o mestre expirou. Paz e bem a todas e todos. Eu quero ler com vocês o texto do Evangelho segundo São João. Nós vamos ler o capítulo 18, a partir do primeiro versículo. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que ia lhe acontecer, saiu e lhes perguntou: A quem vocês estão procurando? A quem vocês estão procurando? Ao longo do ministério de Jesus, ele fez questão de enfatizar a chegada do reino de Deus, um reino de equidade, de justiça. Essa imagem que ele projetou sobre uma nova forma de viver, uma vida abundante, onde todas e todos teriam o direito de participar juntos à mesa comum, dividindo aquilo que a vida pode proporcionar de melhor, compartilhando fé, espiritualidade. Jesus fez questão de demonstrar quem ele era e qual era a sua missão aqui junto à humanidade. Portanto, a imagem que Jesus projetava de si era a imagem do Filho de Deus, anunciando um novo tempo, um novo momento, novas oportunidades para aqueles que o seguiram. Aqueles que seguiram Jesus talvez não tivessem compreendido totalmente a mensagem que ele propunha e a linguagem com a qual ele se apresentava. E por isso procuravam encontrar em Cristo diversas outras expectativas, diversas outras imagens. Era comum que alguns o entendessem como um rei terreno, um Messias terreno, que iria salvar Israel da escravidão e do domínio do povo romano. E por conta disso, essa foi uma das acusações que recaiu sobre Jesus a partir das autoridades religiosas da sua época, que, incomodadas com o discurso de Jesus duro sobre a quebra de padrões e tradições da religiosidade, levou Jesus às instâncias julgadoras no intento de acusá-lo como um falso Messias, um falso rei, como alguém que se opunha à legislação e ao domínio do próprio Império Romano. E nesse momento em que Jesus é traído por um dos seus discípulos, a pergunta que ele faz àqueles que chegam para prendê-lo
e levá-lo cativo, a quem vocês estão procurando? A quem vocês estão procurando? Eu trago esta pergunta também para os nossos dias. Qual é o Cristo que se procura hoje? Qual é a imagem que se constrói desse Cristo? E nessa trilha rumo ao Calvário, é muito perceptível que quanto mais longe da cruz, quanto mais distante daquela missão que Jesus tinha a cumprir, muito mais as pessoas confundiam a sua imagem. Se a gente continuar a narrativa de João, inicialmente aqueles guardas, aqueles soldados, buscavam talvez já em Jesus um revolucionário, no sentido de encontrar ali um meliante, alguém que seria, para quem seria necessário as tochas e as armas. Dessa forma, se para as lideranças religiosas Jesus representava apenas um louco herege que rompia com as suas tradições, se para o Império Romano Jesus representava apenas um agitador que poderia incitar rebeliões entre os israelitas, e se talvez ainda para uma multidão que só quisesse se aproveitar das benesses que ele trazia ao realizar os seus milagres, ele pudesse representar somente essa figura salvadora do corpo físico. Para aqueles que se aproximam da cruz, a visão do Cristo, a imagem do Cristo, é a imagem deste Filho de Deus, que por amor entregou a sua própria vida em favor de todos aqueles e aquelas que agora o reconheçam como Senhor e Salvador. É no Evangelho de Mateus, uma narrativa paralela a essa que lemos de João, onde está registrado o testemunho do centurião que vigiava o corpo de Cristo aos pés da cruz. E foi ali, aos pés da cruz, que aquele centurião, ao perceber a ordem de todos os acontecimentos e a maneira como tudo ali se deu, expressou a sua compreensão de quem era Jesus e de que imagem ele trazia. E a fala daquele centurião é de que verdadeiramente este era o Filho de Deus. Hoje nós temos também imagens de Jesus que são projetadas por aqueles que se dizem seus seguidores, aqueles que dizem que conhecem o seu exemplo, a sua obra, mas que têm apresentado diversas imagens de Jesus que não combinam com a imagem de amor, de justiça e de paz, que são valores do reino que ele promoveu. E diante disso, a pergunta permanece entre nós: a quem vocês estão procurando? Nós, discípulos de Cristo na atualidade, precisamos também, como aquele centurião, ao reconhecer que Cristo é o Filho do Deus vivo, assumirmos o nosso papel enquanto herdeiros deste reino celestial e, assim fazendo, promovermos justiça, paz, equidade, nos levantarmos contra todo tipo de injustiça, contra todo tipo de governo que tenha por princípio valores distorcidos desta imagem do Cristo.
E assim nós estaremos respondendo a essa pergunta, demonstrando a aqueles que procuram por Cristo o caminho da cruz, o caminho do amor, o caminho do sacrifício dele. A minha oração é para que, diante de todos aqueles e aquelas que estejam em busca de uma imagem de Cristo, eu esteja tão próximo dessa cruz que eu só consiga responder que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus, a expressão máxima do amor do Deus que se fez humano e foi até as últimas consequências em favor de cada um de nós. Que esse Deus assim nos abençoe e nos dê sempre a coragem de também, em favor do próximo, em favor daquele que está ao nosso lado, também possamos ir às últimas consequências, imitando seus atos, a sua vida e a sua história. Que assim seja. Silêncio que é solidário, silêncio que é clamor, silêncio que é profecia, silêncio consolador, silêncio que é solidário, silêncio que é clamor, silêncio que é profecia, silêncio transformador. Quando o dom da vida, dádiva divina, é feita mercadoria com preço e sem valor. Quando a pandemia e a injusta economia golpeiam nossa dor, ecoa no silêncio. Silêncio que é solidário, silêncio que é clamor, silêncio que é profecia, silêncio consolador, silêncio que é solidário, silêncio que é clamor, silêncio que é profecia, silêncio transformador. La, la, ya, la, ya, la, ya, la, ya, la, ya, la, ya. La, la, ya, la, ya, la, ya, la, ya, la, ya, la, ya.
Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que se cumprisse a Escritura, Jesus disse: Tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam em uma esponja, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: Está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Deus de amor e de compaixão, tem piedade de nós. Em Tua presença, Senhor, reconhecemos nossa vulnerabilidade, reconhecemos nossa fraqueza, reconhecemos nossas limitações e contradições. Mas também, Senhor, reconhecemos que Tu és nosso refúgio e nossa fortaleza. Tu és nosso libertador, Tu és a nossa esperança. E por isso, reafirmamos a nossa fé e a nossa esperança na vida e na ressurreição. Colocamos, Senhor, diante de Ti todo o nosso ser, em nossa inteireza, e acreditamos, Senhor, que em breve a vida brotará com força. Os pássaros cantarão os mais belos hinos, e nós estaremos de pé em Tua presença, bendizendo o Teu nome e testemunhando o Evangelho Santo. Amém. Tudo está consumado, Jesus exclamou, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Todos que me veem me desprezam, virem escárnio das nações, riso do povo. Ao Senhor se confiou, Deus o liberte e o tire de onde está, se o ama tanto. Minha vida ninguém toma de mim, por amor a entreguei livremente. Tudo está consumado, Jesus exclamou, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Furaram minhas mãos e os meus pés, e sinto no meu lábio o pó da morte. Ao ter sede ofereceram-me vinagre, repartiram entre si as minhas vestes. Minha vida ninguém toma de mim, por amor a entreguei livremente.
vós me salvareis, ó Deus fiel.